Olá, queridos, graça e paz. Estou de volta em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, onde quero aqui trazer algo ao seu coração. Aliás, eu vou abordar um assunto aqui que seria muito importante que você ouvisse. O título desta mensagem, eu diria que a frase "quem não ajuda, não atrapalha" caberia bem para esta mensagem. Por isso seria importante que você ouvisse, porque há pessoas que mais atrapalham do que o ajuda. Seria importante que você ouvisse para que você entenda do que eu estou falando aqui. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo de número 15. Jonas 1,15 diz assim: E levantaram a Jonas e os lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Jonas, Deus envia para Nínive, e Jonas entra numa embarcação indo para Tarsis. Jonas sendo homem de Deus, mas você percebe aqui que por algum momento Jonas, sendo de Deus, ele deixou de ser bênção e passou a ser maldição na vida daquelas pessoas. No entanto, essas pessoas na embarcação a qual Jonas estava tentando se esconder da presença de Deus, aquelas pessoas estavam perdendo tudo que passou a vida inteira para construir, porque alguém que era de Deus estava no lugar errado e com pessoas erradas. E por isso aquelas pessoas que não tinham nada a ver com o problema de Jonas estavam perdendo tudo que tinha por conta da maldição que estava dentro daquela embarcação. Maldição essa, a qual era o próprio Jonas que estava naquela embarcação. O que a Bíblia, queridos, nos ensina aqui? A Bíblia nos ensina que nós devemos, de vez em quando, parar e olhar para nós mesmos e se perguntar se estamos sendo bênção ou maldição na vida das pessoas. Porque há muitas pessoas que elas deixam de olhar para os seus erros, há muitas pessoas que elas deixam de olhar para suas falhas, há muitas pessoas que elas não olham para si próprio e acabam muitas vezes focando o seu olhar no erro dos outros, na falha dos outros. E quando a gente fazemos isso, deixamos de ser bênção e passamos a ser maldição, porque se os outros erram, nós também temos nossos erros. Porque você que vai ver essa mensagem, eu e você não somos perfeitos, temos nossas falhas. Então, enquanto alguém olha para a falha dos outros, está esquecendo de olhar para a sua própria. Por exemplo, eu vou usar um casamento como base aqui para você entender do que eu estou falando. Tem marido que ele muitas vezes esconde o celular da esposa. Vice-versa, muitas vezes a esposa que esconde do marido. Quando o casamento chega nesse ponto, chegou o momento de cada um pegar sua malinha e seguir seu caminho. É isso mesmo, porque não há mais entendimento. Quando um começa a esconder as coisas do outro, não tem porquê permanecer junto, porque não há mais concordância, um não confia mais no outro. Então não pode jamais o marido esconder a senha do seu celular da esposa ou a esposa do marido. Quando chega esse ponto, tem que cada um seguir seu caminho. E muitas vezes isso acontece, ou seja, um deixa de ser bênção na vida do outro. Às vezes acontece no trabalho, o funcionário tentando esconder debaixo do tapete algo do seu patrão. Ele deixou de ser bênção na vida do seu patrão, passou a ser maldição. Acontece o contrário, o patrão na vida do funcionário também. Quando um deixa de ser bênção na vida do outro, não tem porquê os dois insistirem em andar junto mais. Assim acontece na igreja. Muitas vezes o pastor ele não está sendo bênção mais na vida das ovelhas. Queridos, eu tenho um propósito com Deus no meu coração, que no dia que eu não tiver mais o que passar de Deus, eu deixo de pregar. E tem muitos que estão no altar e não estão passando mais nada de Deus, estão passando de si, da carne, do mundo, e não está ensinando mais nada. Esses dias recentes, eu vi um líder na televisão, chamando pessoas de ladrão, e é um líder caloteiro, que deve para meio mundo de gente. É o sujo falando do mal lavado. Então, quando eu não tenho mais o que passar, se tratando das coisas de Deus, é melhor entregar o microfone e reconhecer que não tem mais o de Deus para entregá-lo a ninguém. Nós devemos parar de vez em quando, queridos, olhar para nós mesmos e se perguntar o que estamos sendo na vida das pessoas, se bênção ou se maldição. Jonas, sendo de Deus, estava sendo maldição na vida daquelas pessoas, e aquelas pessoas estavam perdendo tudo que tinham por causa de Jonas.
O que aquelas pessoas, queridos, passou a vida inteira para conquistar ou para conseguir, em questão de segundo, eles estavam perdendo tudo, porque Jonas era a maldição na vida daquelas pessoas. Eu pergunto a você que vai ouvir essa mensagem: o que você está sendo para as pessoas, bênção ou maldição? Ou o que elas estão sendo para você? Você, marido, está sendo bênção para sua esposa? Você, esposa, está sendo bênção para o seu marido? Você, pregador, está sendo bênção para suas ovelhas? Patrão, está sendo bênção para o funcionário? Ou funcionário para o patrão? Porque a partir do momento que alguém se der conta que não está sendo bênção mais para as pessoas, ele deve procurar seu rumo. Ele não tem mais que insistir naquilo. Porque não faz sentido alguém que se diz ser de Deus se tornar maldição na vida das pessoas em vez de ser a bênção. E tem muitas pessoas que não olham para os seus erros, não olham para as suas falhas, e tem um mau costume de olhar para a falha dos outros, de olhar para o erro dos outros, de apontar o dedo, de caluniar, de julgar, sentenciar as pessoas à morte, como tem muitos aí fazendo. Em rede social, amaldiçoando pessoas, falando isso e aquilo. São pessoas que já deveriam ter entregado o microfone, não tem porquê estar mais no altar. São pessoas que estão no altar, mas não estão passando mais de Deus, queridos. E nós temos que se dar conta disso. Nós temos que olhar para nossas falhas em vez de olhar para o erro dos outros. Enquanto a gente está olhando para a falha de A ou de B, desse ou daquele, condenando, a gente não se dá conta, estamos condenando a nós mesmos. Porque o que a gente deseja o próximo, volta para nós depois. Esse foi o erro de Jonas. Jonas tentando se esconder da presença de Deus, ele sendo de Deus, se tornou maldição na vida dos outros. E como eu falei, nós temos que se perguntar o que estamos sendo, se bênção ou se maldição. A partir do momento que alguém passa a ser maldição na vida de outro, você tem que encostar o seu carro, parar e deixar de insistir em algo que não vai te levar a lugar algum, só vai piorar a sua situação própria. Em algo que não vai te acrescentar, só vai te diminuir. Foi o que aconteceu com Jonas. Se você voltar um pouco atrás, no versículo 12, no mesmo capítulo 1 de Jonas, ele diz assim: respondeu-lhe, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei, é o que Jonas diz, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Ou seja, por causa de Jonas, a vida daquelas pessoas estava passando pelo momento de tempestade, porque Jonas era a própria tempestade na vida daquela gente. Jonas era a própria maldição na vida deles. Em vez de ser bênção, passou a ser maldição. Por quê? Porque Jonas estava no caminho errado com pessoas erradas. Tem marido que diz que ama a esposa e fica enrolando a vida inteira, não quer casar. E a esposa está ali na igreja, orando, clamando, suplicando, mas o marido não quer casar, está enrolando ela. Ei, deixa eu falar para você, você ama de fato a sua esposa? Porque alguém que ama não fica enrolando. Alguém que ama não vai enganar. Alguém que ama não quer ir para o inferno e levar a esposa junto, quer que os dois ambos sejam salvos. Mas tem marido que não quer casar, fica enrolando a esposa dizendo que ama. Ei, querido, quando chega um ponto desse enrolar, não querer casar, chega o ponto, como eu falei, de pegar a malinha e dar linha na pipa. Para de enrolar. É verdade. Porque você está indo para o inferno e está levando sua esposa junto. Porque está andando de maneira contrária ao que a palavra de Deus ensina. É uma realidade. Aquele que ama não enrola, não fica enganando. Quem ama faz o que é certo. Se você diz amar e você está enrolando, você não ama. Há muitos pregadores, como eu falei, muitas vezes ele está andando na rua, vê a mulher vendendo corpo, e ele chama de prostituta. Só que aquela que ele chama de prostituta, é ele que está se prostituindo com ela. Ele aponta o dedo para alguém que chama de ladrão, sabendo que ele rouba. Ele vê alguém bebendo, chama de cachaceiro, sabendo que ele também bebe. Eu aprendi, queridos, que nós pregadores devemos pregar aquilo que vivemos. Não a gente apontar o erro dos outros e não olhar para o nosso próprio. Não a gente condenar as pessoas e não se dar conta de que estamos condenando a nós mesmos. O que tem de pregadores que está no alto aí caluniando os outros, trapaceando e está apontando um dedo para as pessoas. Antes de trapacear alguém, de você apontar o dedo e condenar, olhe para o seu erro próprio. Tá bom, queridos? Que você possa olhar para o seu erro e se dar conta de que antes de condenar alguém, você tem que olhar para você mesmo. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas que você possa refletir nesta mensagem. Deus abençoe. Forte abraço a todos no nome de Jesus.